Vamos lá, gente. Vamos continuar então a terceira revolução. Vamos fechar esse assunto nessa aula de hoje, ou talvez na outra aula. Mas a gente agora vai continuar vendo aquelas tecnologias que a gente estudou até agora. Eu parei em robótica, tá? Então agora a gente tem que continuar aqui com a próxima tecnologia, que é a nanotecnologia, tá? O que é nanotecnologia? Nanotecnologia, ela tem aplicação assim em diversas áreas, tá? Ela tem hoje aplicação na produção de aparelhos de telefonia celular, em nanorobótica, nanofármacos, na medicina, na indústria de plásticos, né? Em nanopolímeros, tem uma série de atividades. Então, a gente tem que criar uma definição geral para nanotecnologia, tá? Nanotecnologia seria a capacidade de manipulação de átomos, tá? Um nânon significa 10 a menos, elevado a 10 a menos 9. Ou seja, é um tamanho, assim, extremamente pequeno, né? Uma medida absolutamente atômica, né? Então, a nanotecnologia, ela tem sido reconhecida aí como uma evolução da própria microinformática, né? Você tinha lá o microchip e você passa ali, avançando agora para o nanochip, mas também, como eu falei para vocês, em outras áreas, tá? Outra tecnologia importantíssima aqui é a química fina. O que seria a química fina? Eu botei ali entre parênteses para vocês, a produção de novos materiais. O que seriam esses novos materiais? Polímeros, novas ligas metálicas, fibra de carbono, ou seja, materiais que têm basicamente duas grandes características. Eles são muito leves, tá? São materiais extremamente leves e resistentes, tá? Leves e resistentes. E hoje, uma das principais aplicações desses novos materiais, que eles podem ser aplicados aí de uma maneira geral na indústria, mas eles têm uma importante aplicação no sistema de transporte, tá? Então, por exemplo, o desenvolvimento do avião a jato, tá? O avião a jato, ele se tornou um sistema possível e com grande importância, porque o avião hoje tem uma capacidade de transporte muito grande, né? Então, o que acontece? Você tem hoje uma capacidade muito grande de transportar passageiros, transportar cargas. Você vê a explosão do turismo internacional, né, o famoso turismo de massa que a gente vive hoje, não agora, né? Mas a gente tem vivido aí nas últimas décadas, é fruto, em parte, dos novos sistemas de navegação aérea, né? A mesma coisa acontece com o sistema de transporte de carga, tá? Isso tem aparecido muito nas provas de vestibular. O avião ele tem uma capacidade hoje de transportar uma grande quantidade de carga e ele tem sido muito útil para o transporte de equipamentos de alto valor agregado, tá? Como, por exemplo, telefones celulares, tablets, notebooks, enfim, equipamentos caros, tá? Equipamentos que têm muito valor de mercado e que são suscetíveis a roubo, são equipamentos muito sensíveis, a qualquer queda pode quebrar, pode ter muito prejuízo ali no transporte de carga. Então, o avião ele tem sido muito útil nesse sentido, né? Porque se você consegue colocar uma grande quantidade de equipamentos eletrônicos dentro de um avião, você consegue reduzir o custo desse transporte, apesar do avião ser um transporte caro. Você tem uma capacidade ali de rapidez, você tem muita velocidade no transporte e segurança, né? Não só no sentido de poucos acidentes, mas também de poucos problemas com roubo de carga de avião, tá? Apesar deles existirem, eles não são muito numerosos. TGV, como a gente está vendo aí, ó, o trem de grande velocidade, tá? Trem de alta velocidade, que está escrito em francês ali, porque ele foi criado na indústria franco-alemã, o trem de alta velocidade, e ele também tem revolucionado bastante os sistemas de transporte. Por exemplo, o TGV, ele hoje consegue transportar passageiros de alta qualificação, que é um transporte ainda caro, mas ele conseguiu reduzir bastante as distâncias entre as grandes cidades europeias. Assim como na Ásia também, no Japão e na China, o TGV tem sido muito bem desenvolvido. Tem aumentado a mobilidade dessa força de trabalho de alta qualificação, né? Depois a gente vai abordar isso com mais calma, tá? Mega navios
gigantescos, com uma grande capacidade de carga, por sua vez, são navios também muito leves, muito velozes, com a capacidade de carga, comparada à capacidade de carga que eles conseguem ter, né, como super petroleiros, super granaleiros. A gente depois vai abordar isso com mais calma também, vocês vão ver os impactos aí, tanto do TGV quanto dos meganavios, na geografia de transportes, tá? Depois a gente vai aprofundar um pouquinho isso, daqui a pouco. Biotecnologia, o que seria biotecnologia? Biotecnologia é quando você pega o DNA, né? DNA que foi descoberto ali no início da segunda metade do século XX, 1950, o DNA ele passa a ser decodificado e depois recombinado, tá? Então a gente decodifica o DNA, a gente sabe quais são as informações genéticas presentes naquele DNA, e depois a gente consegue identificar, se não tudo, mas boa parte dessa codificação genética, a função de cada código genético ali. E assim a gente consegue produzir novos vegetais, a gente consegue produzir novas drogas, né? A farmacologia tem evoluído bastante, a gente consegue desenvolver também novos materiais, a gente consegue desenvolver novas vacinas, a gente consegue desenvolver novos animais, né? Então, uma série de novos animais aí que foram desenvolvidos para a indústria da carne nos Estados Unidos, na Europa, por conta da biotecnologia. E aí cabe uma observação importante, gente. Se a gente está trabalhando com uma tecnologia que decodifica e recombina DNA, a floresta amazônica, por ser de altíssima biodiversidade, ela se torna o grande fornecedor de códigos genéticos para essa tecnologia, tá? Por isso que a derrubada da floresta amazônica, para você plantar soja e criar gado, simplesmente, sem ter o cuidado de proteger as áreas de alta biodiversidade, é uma sandice, tá? É uma bobagem que você está fazendo com o próprio futuro econômico brasileiro. O Brasil tem nas mãos a floresta mais biodiversa do mundo e pode dominar essa tecnologia. Nós já temos um polo de biotecnologia em Manaus, tá? Hoje, em boa parte ali, impulsionado pela Indústria Natura, que acabou de adquirir a Avon, muito ligado a cosméticos, mas existe aí um futuro para a biotecnologia, assim, fantástico, né? Você vê o caso lá da Guiana Francesa. A França tem muito interesse na Guiana Francesa, não só pelo seu lançamento de satélites de lá, mas porque lá você tem floresta equatorial e tropical, de alta biodiversidade, importantíssima para a indústria de fármaco da França e a indústria de perfumaria e cosméticos francesa, né? Então, o Brasil tem aí a possibilidade de deixar de ser um simples fornecedor de matéria-prima, de DNA, para se tornar um produtor de novas plantas, novos animais, novos cosméticos, novas drogas, né, novas vacinas, etc. Tá? Por fim, eu queria fechar esse bloco aqui falando também rapidamente das fontes energéticas. Toda a Revolução Industrial ela vai criando novas bases energéticas. A primeira revolução foi o carvão, a segunda revolução foi o petróleo, e a terceira revolução não vai ser diferente. Ela vai inicialmente desenvolver energia nuclear, né, que é a fissão do átomo de urânio, que cresceu bastante nos países desenvolvidos, porque ela é muito cara, né? Então muitos países desenvolvidos tiveram capacidade, mas o mundo em desenvolvimento acabou desenvolvendo muito pouco, com algumas exceções. E você teve também os problemas dos acidentes com as usinas nucleares, que acabaram freando muito a expansão dessa fonte energética, tá? E além da energia nuclear, você também tem as energias renováveis e de baixo carbono, tá? Então, energia solar, energia eólica, a energia geotérmica, aquela que é a energia que vem do calor do interior da Terra, dos vulcões, a energia da biomassa, que é qualquer forma de você transformar matéria orgânica em energia, como, por exemplo, o biodiesel, como, por exemplo, o etanol da cana, tá? Essas fontes energéticas, elas são consideradas fontes que foram desenvolvidas a partir da terceira revolução industrial, tá? A energia das ondas, que você consegue colocar uma boia ali no mar e à medida que a onda vai passando, ela vai gerando energia cinética ali, você aproveita essa energia, né? Energia das marés, onde você coloca um equipamento que sobe e desce ali, por exemplo, e gera energia, ou você coloca uma turbina numa ponte, ou à medida que a maré sobe, o mar entra no rio e
gira uma turbina, quando a água do rio sair, gira a turbina do outro lado. Enfim, essas fontes energéticas, consideradas aí de baixo carbono porque são pouco poluentes, elas são pertencentes à terceira revolução industrial. Até porque, gente, essas fontes energéticas renováveis, elas ganharam muita força por conta do primeiro choque do petróleo. A partir de 73, o petróleo ficou muito caro e essas fontes energéticas acabaram se tornando viáveis, tá? Depois veio o segundo choque, em 79, que impulsionou ainda mais essas fontes energéticas, tá? Então, toda vez que o petróleo fica caro, essas fontes energéticas ganham bastante espaço no cenário internacional, tá? Eu queria também falar uma questão interessante, que os Estados Unidos, em 2013, passaram por uma revolução energética, que é o gás, que aqui no Brasil a gente chama de gás de xisto, tá? Chamado erroneamente de gás de xisto. O certo é chamar de gás de shale, tá? Porque shale gas, porque esse gás ele vem de uma rocha sedimentar, né? Que é o folhélio, e não de uma rocha do xisto, que é uma rocha metamórfica, tá? Mas, enfim, esse tipo de energia já existia, essa fonte energética já existia, a gente já tinha conhecimento dela já há bastante tempo, antes até da própria terceira revolução. O que mudou é que a indústria americana ela passou a desenvolver uma tecnologia que reduziu dramaticamente os custos de extração do gás de shale e do óleo de shale, tá? Que é uma tecnologia chamada hydraulic fracking. Ela reduziu muito, por isso que os Estados Unidos são grandes produtores de shale, de gás de folhélio, e aqui no Brasil chamado de gás de xisto, e exportadores, tá? Essa guerra que está acontecendo agora sobre o petróleo, né, Arábia Saudita e Rússia, não se entenderam sobre a oferta de petróleo, o preço do petróleo despencou. Com a crise do coronavírus, a economia mundial está parando, né? Ou está consumindo muito pouco energia. Então, isso fez o preço do petróleo despencar aí nos últimos dias. E associado a isso, você tem também a concorrência do gás de shale. E não tenha dúvida de que isso também é uma estratégia da Arábia Saudita e da própria Rússia de quebrar a indústria do shale gas americano. Os Estados Unidos são grandes exportadores de shale hoje. Agora, importante saber o seguinte, essa energia já existia. O que aconteceu é que desenvolveram uma nova tecnologia de extrair essa energia, tá bom? Então, vamos parar por aqui e depois a gente avança mais um pouquinho na terceira revolução, na parte 4, tá? Para a gente encerrar de vez. Então, um abraço a todos. Daqui a pouco a gente retorna com esse assunto.